querido Deus Pai, aqui estamos e viemos também para, Senhor, ouvir Tua palavra, para ser ministrada por ela. Assim, prepara o nosso coração, a nossa mente, tira toda a resistência, toda a dificuldade, toda a falta de compreensão, Senhor, porque nós queremos sair esta noite da Tua casa compreendendo a Tua palavra, que é a Tua vontade para nossas vidas. Ao Teu servo que vai ministrar, Senhor, continua dando a ele essa facilidade, a revelação, Senhor, que vem de Ti, e a outra revelação profunda que vem, Senhor, da Tua palavra, ó Deus eterno, e assim, Senhor, nos dá o entendimento e faz com que Ele possa, de maneira clara, esclarecer a todos nós, e que saiamos nesta noite da Tua casa, compreendendo a Tua mensagem para nossas vidas e para praticar no nosso caminho. Assim oramos a Ti, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, graças a Deus, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Meus irmãos, quero convidá-los a abrir suas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 5, que é o estudo que nós vamos ministrar nesta noite, em continuação ao estudo das epístolas da prisão. É a graça salvadora que liberta, a graça de Deus que nos transforma, mesmo aprisionados, mas a palavra nos torna livres. E a partir aqui do capítulo 4 e aí em diante, na carta aos Efésios, nós temos falado e visto que Paulo está escrevendo aqui para exortar a igreja, a partir do capítulo 4, quanto ao proceder da igreja, quanto ao modo de viver da igreja e a importância que o cristão precisa dar para suas ações, suas atitudes e tudo aquilo que nós fazemos como consequência de termos sido encontrados e salvos por Jesus. Hoje, a ênfase aqui nesse capítulo 5, nós vamos estudar até a metade, porque a segunda metade do capítulo 5, do verso 22 em diante, como Paulo está falando da prática de vida, da vida do crente, como o crente precisa se comportar. No capítulo 5, do versículo 22 até o final, ele vai falar do casamento, vai falar e recomendar a marido e mulher a como conduzirem suas vidas dentro da família. E também ele fala, já no capítulo 6, ele também admoesta e orienta a questão do cuidado e da criação dos filhos. Então veja que Paulo está nesses últimos capítulos de Efésios, enfatizando a necessidade que o crente precisa ter de avaliar a sua vida, de se comportar em conformidade com a palavra de Deus, com os mandamentos do Senhor. E hoje, nessa passagem do capítulo 5, do 1 ao 21, nós vamos enfatizar três temas que Paulo aborda aqui, que são, o primeiro é a necessidade e o dever, digamos assim, do crente de imitar a Deus. Precisamos ser imitadores de Deus. Enquanto filhos da luz, é o segundo item, nós precisamos reprovar as trevas. A luz reprova aquilo que é das trevas. E por último, o terceiro tópico deste estudo de hoje é abordar a respeito da necessidade, e na verdade muito mais do que necessidade, mas o dever. Nós vamos ver que encher-se do Espírito Santo não é algo optativo, não deveria ser compreendido como algo opcional, mas nós vamos ver que Paulo impõe como um dever do crente ser cheio do Espírito Santo. Sobretudo nós que somos pentecostais, precisamos restaurar essa busca pela plenitude da manifestação de Deus em nossas vidas por meio da ação do Espírito Santo. Nós vamos ver que a ênfase continua sendo maneira de agir, a conduta do crente, a revestir-se do homem novo, do novo homem, como ele abordamos no último estudo, no capítulo 4, e Paulo já inicia esse capítulo 5, já abordando agora, entrando propriamente dito nessa necessidade do dever de imitarmos a Deus. O versículo 1, ele já é bastante
incisivo, né? Paulo começa o capítulo bastante incisivo. Sede, pois, imitadores. Não é uma faculdade. Nós, como servos do Senhor, precisamos imitar a Deus. Precisamos replicar e demonstrar, fazer aquilo que as nossas atitudes precisam refletir, como se Cristo estivesse atuando por meio de nossas vidas. E a palavra que ele usa, imitadores, é como se fosse remete a uma ideia, a palavra grega aqui de imitadores de Deus, remete a uma ideia de mímica, como alguém que está à frente de uma outra imitando. Se um faz assim, eu também tenho que fazer assim. Se o outro faz desse jeito, eu também tenho que imitar a mímica daquele que faz desse jeito. Eu pensei aqui em chamar o pastor Jacó para fazer um negócio, mas não vou, para a gente ver se ele estava apto a fazer algumas imitações. Vamos fazer um polichinelo aqui, pastor, garante? Não, né? Mas a ideia é ter alguém, de quem já tem aquela imagem assim, principalmente aquelas aulas em academia, que tem um professor na frente, ele diz assim, faz assim, aí a turma toda faz do jeito que ele faz, aí faz assim, aí a turma toda. A ideia que Paulo diz aqui, sejam imitadores de Deus, é como alguém que está olhando para o seu personal trainer, e tudo que ele faz, se é para se abaixar, ele se abaixa, se é para levantar, levanta, se é para ir para o lado. A ideia de Paulo é tão profunda da questão da necessidade, do dever do crente de imitar as ações de Deus, que ele emprega essa palavra com este sentido. Nós somos filhos de Deus. E quem é pai ou mãe de criança pequena, tem mais isso vívido na memória. Às vezes a gente fala muito para o filho, não faz isso, não faz aquilo, e ele normalmente não faz, a criança normalmente não faz aquilo que a gente diz. Fala, não faça isso, né, Carol? Não toca nisso, ou faça isso, e ela faz ao contrário. Mas se você e eu prestarmos atenção, quem é pai de criança pequena, vai prestar atenção que o que nós fazemos, a criança sempre vai repetir. Ela faz muito mais, ela obedece muito mais por aquilo que os pais fazem do que por aquilo que os pais falam. Então, se somos filhos de Deus, precisamos, assim como e todas essas coisas que nós vimos, nós podemos perceber no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos humanos, Deus estabeleceu como uma forma de nós extrairmos a percepção de como nós também, enquanto filhos de Deus, precisamos. Se um filho, ele digamos assim, e eu presto muita atenção, a Leidiane passa muito mais tempo com a Elisa do que eu, e ela tem muito mais expressões verbais parecidas com o que a Leide fala do que as que eu utilizo. Por quê? Ela fica muito perto da mãe, então tudo que a mãe fala, tudo que a mãe repete, tudo que a mãe faz, ela inconscientemente ou talvez conscientemente repete, imita o que a mãe faz. Então, muitas vezes, quando eu percebo ela está brincando com as bonecas dela lá, ela faz com as bonecas o que a mãe faz com ela. É assim, Carol? As bonecas são porque ela está imitando aquilo que ela vê na sua mãe, aquilo que ela vê, que a criança vê no pai. A ideia de Paulo, quando nos diz, sejam imitadores de Deus, nós temos que trazer para a vida cristã, a nossa vida espiritual, essa conotação, essa ideia de que nós temos que imitar a Deus. É claro que nessa imitação de Deus, nós nunca imitaremos Deus na sua onisciência, na sua onipotência, na sua onipresença, na sua soberania, em atributos que são exclusivos de Deus, coisas que são apenas de Deus. Mas no colocar de Paulo aqui, no verso 2, ele diz, andai em amor, porque Deus é amor, Cristo amou, Jesus amou, que tanto nos amou que nos perdoou, morreu por nós, sendo nós ainda inimigos de Deus, ainda assim Cristo, por tanto nos amar, se entregou por nós. Então, quando Paulo diz, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, Ele está nos dando o parâmetro. O nosso personal trainer da fé não tem que ser esses pastores, coaches e pessoas que têm aí grandes e multidões de seguidores e muitas coisas, mas nós temos que ter a capacidade de imitar e olhar com
constantemente, fixamente, olhar para Jesus e ver como Ele agiu e como Ele amou e como Ele se comportou e tal qual Ele fez, devemos nós imitá-lo e fazer. Temos que imitar a Deus, sobretudo naquilo que diz respeito ao perdão, ao amor e ao sacrifício. Cristo fez todas essas coisas para dar o exemplo e para servir de paradigma, para servir de modelo a ser copiado. Cristo Jesus se entregou na cruz. Nós também, quando João escreve na sua primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 16, é muito parecido com o Evangelho de João, capítulo 3, 16. Capítulo 3 do Evangelho, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. No primeira epístola de João, capítulo 3, verso 16, ele diz mais ou menos a mesma ideia do Evangelho. Ele diz que nisto consiste o amor, que Cristo entregou a sua vida por nós. Portanto, nós também devemos dar as nossas vidas em favor dos nossos irmãos. Veja que no Evangelho, o parâmetro é Cristo, Ele deu a sua vida. Na epístola de João, nós temos que imitar o que Cristo fez no Evangelho. A ideia de Paulo também traz para nós esse conceito de imitarmos o que Cristo fez. Irmãos, e a imitação, Paulo inclusive repete e diz isso: sejam meus imitadores, porque ele está imitando a Cristo, ele está olhando e fazendo tudo que Cristo mandar, tudo que Cristo orienta, tudo que o Senhor lhe instruiu. E é interessante porque na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, que é aquela leitura que sempre fazemos nas ceias, Paulo escreve: porque o que eu recebi dele, eu também vos entreguei, que Cristo na noite que foi traído, tomou o pão e disse: este é meu corpo, que é dado por vós. E ele segue dando as instruções a respeito da ceia. Mas Paulo não participou da ceia, Paulo não estava na última ceia, Paulo não participou junto com os discípulos, mas por ele imitar a Cristo, por ele olhar para Cristo, por ele estar em contato com Cristo, por ele fixamente olhar, como ele escreve aos Filipenses: prossigo para o alvo da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Ou seja, ele olhando fixamente para Jesus, imita a Cristo e diz: agora eu não andei com ele, eu não estive com ele no seu ministério terrenal, mas eu olho para ele, eu contemplo ele, eu imito a ele, e do jeito que eu faço, vocês também devem fazer, porque eu estou imitando ao Senhor. Nós, irmãos, precisamos compreender que se nós somos cristãos, nós temos que replicar, temos que espelhar o que a palavra de Deus diz que precisamos ser. O Evangelho, a fé em Cristo Jesus, não é uma fé mística que se crê apenas com o intelecto, com a mente, mas nada produz e nada muda, nada move em nossos corações. Nós precisamos entender que a palavra de Deus, o Evangelho que de Cristo recebemos, é um Evangelho que, como Paulo mesmo diz, é poder de Deus para a transformação das nossas vidas. Se nós não mudarmos, se nós não mudamos, se nós não vimos nenhuma mudança de caráter, de conduta, precisamos avaliar: será que temos sido verdadeiramente filhos de Deus? Porque os filhos imitam aos seus pais. Quem é filho de Deus imita a Deus. Quem é filho da luz anda como filho da luz. Inclusive, essa é uma argumentação muito forte também do Evangelho, aliás, da Epístola de João, sobre a questão dos filhos da luz e os filhos das trevas. Ele diz que os filhos da luz andam na luz, andam praticando as obras da luz. Então nós temos que refletir se efetivamente estamos imitando a Deus no nosso dia a dia. A gente pode parar para pensar: não, mas eu participo da oração, eu participo de culto de vigília, participo de todas as coisas da igreja, participo de ministério XYZ, mas e as suas atitudes? Quando as pessoas olham para você fora da igreja, elas vão declarar, como a sunamita disse para o profeta: eis aí um profeta. Foi isso que ela falou? Ela falou, quando olhou o profeta, ela identificou ele como um cargo ministerial, ela o identificou como um profeta. Qual foi o adjetivo que a sunamita falou quando viu o profeta? Eis um santo homem de Deus.
Significa que o profeta estava imitando, espelhando, replicando tudo aquilo que ele via de Deus, tudo aquilo que ele ouvia de Deus. Nós temos muitos cristãos, de um modo geral, até por uma teologia muito graciosa que se prega nos dias de hoje, é uma teologia que muitas pessoas pregam, uma teologia que é agradável à alma, mas o Evangelho não veio para ser confortável para a nossa alma, meus irmãos. O Evangelho que nos deixa confortáveis, duvide se é um Evangelho genuíno, puro e verdadeiro, porque o Evangelho não veio nos trazer conforto, o Evangelho veio nos trazer inquietação para mostrar, iluminar nossa vida obscurecida pelo pecado. O Evangelho veio para nos confrontar e nos deixar verdadeiramente numa posição desconfortável, porque é olhar para nós e dizer, como Paulo falou, miserável homem que eu sou pecador, dos quais eu sou o maior. Então, irmãos, o Evangelho de Deus, um Evangelho que alguém vive, que não espelha, que não reflete e não imita a graça de Deus, a misericórdia do Senhor, o perdão, o amor, a compaixão, pessoas crentes que não são misericordiosos, que não exercem compaixão, pessoas que não exercem a graça, não refletem a graça de Deus, pessoas rancorosas, amarguradas, pessoas assim, certamente não estão imitando 100% o que Cristo fez por nós, porque o que Cristo nos exemplifica e nos deixa como parâmetro do alto da cruz, sendo perfurado pelas suas feridas todas, machucado, ele do alto da cruz perdoa aqueles seus algozes e diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Estamos imitando a Cristo no perdão para aqueles que nos afligem, nos ofendem, ou estamos seletivamente perdoando apenas aqueles a quem nós somos mais afeitos, apenas perdoamos aqueles que são mais assim do nosso agrado? Não, esse aqui, pastor Mário, não merece perdão não. Pastor Mário não é do meu time. Não, mas o Everton é o meu queridão, então ele pisou mal. Cristo perdoa a todos. E a oração de Jesus, melhor dizendo, a instrução de Jesus é perdoar e abençoar os inimigos. Irmãos, quando nós olhamos para o Evangelho, e se essas atitudes estão presentes nas nossas vidas, então estamos no caminho certo. Se estamos replicando graça, amor, perdão, misericórdia, compaixão, todas essas virtudes que o Evangelho produz em nós, certamente nós estamos sendo imitadores de Deus. E nessa ideia de imitarmos a Deus, Paulo faz um parâmetro a contrário senso, ou seja, quem imita a Deus não toma determinadas atitudes. E ele, a partir do versículo 3 em diante, até o versículo 7, ele vai colocar uma série de condutas, uma série de práticas, e se você olhar do versículo 3 ao versículo 7, todas essas expressões aqui, conversação torpe, palavras vãs, versículo 3, impurezas, a minha versão aqui está impundícia. Qual é a versão dos irmãos aí? Imoralidade, eu acho que foi aqui o pastor Edmar leu, não é isso? Impureza, cobiça. Veja que todas essas coisas, se você analisar com cautela, são atitudes. Imoralidades são atitudes imorais, palavras vãs, conversação torpe, chocarrice, que ele inclusive diz que são inconvenientes. Nós podemos olhar para essas práticas e se há alguma atitude dessa, quem imita a Deus não é impuro, quem imita a Deus não cobiça, quem imita a Deus não usa de conversação torpe, quem imita a Deus não usa de palavras vãs, quem imita a Deus não é incontinente, não faz e não fala chocarrice. O que é chocarrice? Alguém sabe? Alguém falou aí, eu ouvi
Alguém falou, um gracejo, alguém falou, foi, né? Alguém falou isso aí. Chocarrice é justamente isso. Chocarrice são... Está no estudo aí, né? Se você olhar, está no estudo aí. Gracejo atrevido, sabe aquela brincadeira que parece que é engraçada, mas na verdade é completamente sem propósito? Zombaria, escárnio, pessoas que tiram sarro uma das outras e acham que isso é engraçado, isso é chocarrice. Paulo está dizendo isso é inconveniente, ó. Essas coisas são inconvenientes. Se você analisar todas essas atitudes, do verso 3 ao verso 7, nós podemos classificar essas, digamos assim, agrupar tudo isso em pecados de cunho sexual, pecados da fala e pecados que envolvem, digamos assim, a vida religiosa, né, digamos, a fé propriamente dita. Impundícia, aqui na minha versão está impundícia, mas a impundícia e toda sorte de impureza. Como é que está? Qual é a versão de vocês aí? No verso 3. Prostituição, aqui a versão mas a prostituição e toda sorte de impureza. Na minha versão que é impundícia aqui, prostituição é um tipo de coisa, mas a palavra grega que Paulo usa aqui é porneia. A porneia e toda sorte de impureza. Porneia prostituição, limitar-se-ia apenas a uma relação sexual ilícita, claro. Essa palavra prostituição a gente entende como uma relação sexual ilícita entre pessoas solteiras. Mas porneia não se limita apenas a isso. Porneia é justamente fazer a prostituição. Se encaixaria aqui também o adultério, se encaixaria todo tipo de pornografia, todo tipo de coisas voltadas à pornografia. Então aqui Paulo está dizendo isso, quem pratica eventualmente essas coisas certamente não está imitando Deus. Então ele coloca o parâmetro daquilo que não se deve praticar como a forma e o mecanismo que a igreja tem de olhar e ver. Bom, se eu estou vendo aquele irmão, aquela irmã, alguém fazendo tal coisa, sinal que aquela pessoa parou de imitar a Deus. Não digo que se perdeu, porque há misericórdia, mas parou de olhar para Deus, parou de olhar para Jesus. Porque quem olha para Jesus, irmãos, não tem pavor do pecado. E quando peca, fica desesperado. Nós vimos nos dias de hoje que parece que o medo do pecado, parece que pecar ficou algo comum, corriqueiro, tranquilo. Não precisa nem fazer nada não precisa fazer nada, normalizou-se o pecado. Paulo está dizendo aqui para nós, em outras palavras, que quem anda imitando a Deus, não anda praticando essas imoralidades sexuais, e não anda falando e praticando pecados com a sua boca, conversação torpe, palavras vãs, chocarrice, é inconveniente, não deve ser praticado pelo cristão. Irmãos, e boa parte das nossas transgressões, eu tenho certeza que muitos de nós vamos, pela graça de Deus, vamos vencer muitos pecados de conotação sexual, mas a maioria cai nos pecados da boca, da língua. Tiago já nos adverte quanto a isso, que a língua é um pequeno órgão, mas ela tem um poder grandioso para destruir ou para abençoar, para amaldiçoar ou para abençoar. E Paulo está dizendo mais uma vez aqui, às vezes nós, certamente, muitos não vão cair em pornografia, não vão cair em incontinência. Incontinência são vícios, é a pessoa que é adicta, viciada em sexo. Tudo que ela fez, é isso que significa incontinente. O impuro também está envolvido nessas questões. Mas talvez, tem uma certa incidência essa questão desses pecados sexuais no meio da igreja como um todo, mas tem muita gente que, não, eu nunca vou fazer isso, mas tem muita gente que está fazendo chocarrice, tem muita gente que está fazendo, utilizando conversação torpe, conversação utilizando-se de palavras,
Às vezes a gente usa até, eu não vou falar aqui não sei se eu falo ou não falo, mas vou falar fora do microfone para ver se fica mais agradável, né? Tem gente que diz assim, não, rapaz, fulano de tal deu uma porrada ali. Isso é palavra vã, isso é palavra torpe. Você sabe o que significa essa palavra? Sabe o que significa? É como se alguém tivesse, e essa palavra e uma outra palavra chamada esporro. As duas têm o mesmo significado. As duas palavras significam alguém que está ejaculando na cara do outro. Aí você diz, não, isso tem nada a ver, pô, isso significa bater em alguém, né? A ideia que se tem é que a palavra que eu falei fora do microfone significa bater em alguém, mas não é. A origem dela tem a origem de cunho sexual. Aí o crente está falando, não, eu vou dar uma pessoa ali, e acho que, não, meu irmão fala, fulano me bateu, fala a palavra que tem que ser. Fale mais alto, que aí não grava. Fala aí como é que é, pastor, que o crente fala. Pela explicação que eu dei, o que ele está dizendo? Vou te encher de ejaculação na cara. Aí você diz, não tem nada a ver. Palavras torpes. Paulo diz, não é conveniente, é inconveniente, não deve ser nem mencionado e praticado pelos cristãos. Aí a gente pensa, meu Deus, como o evangelho exige de nós. Claro, a quem muito recebeu, muito será cobrado, irmãos. Temos uma graça superabundante, mas temos um compromisso e uma responsabilidade maior também. Então, irmãos, veja como você fala. Aí você então não está pecando na área sexual, mas está falando essa palavra aí, à torta e à direita, utilizando-se de palavras torpes, conversação torpe, palavras vãs, fazendo gracejo, escárnio, zombando dos outros, falando atrevidamente. Temos que vigiar, irmãos, porque temos que olhar para Jesus. E o olhar para Jesus certamente nos garantirá que nós estaremos fazendo a vontade de Deus, estaremos guiando a nossa vida por aquilo que o Senhor espera de nós. Paulo, versículo 7, nessa parte de imitadores, ele diz, não sejam participantes com eles quem? Com os ímpios, não participe dessas coisas com os ímpios, não sejam participantes dessas coisas. E aí já começa a seguir o segundo tópico, que é reprovar. Quem é da luz não participa dessas coisas. Quem anda imitando a Deus, caminhando na luz de Deus, não compactua, não participa com essas práticas, de tudo isso que Paulo falou aqui anteriormente. Quem é da luz precisa, primeiro, não praticar, quem é da luz não faz essas coisas, mas também precisa reprovar, por isso que o tópico é a luz reprova as trevas. Porque se a luz não brilhar, irmão, se a luz não incandescer em direção às trevas, não serve nem de nada ter uma lâmpada, uma lamparina, ter uma lanterna que não alumia para dissipar as trevas, não serve de nada. O crente precisa, primeiro, não participar, não compactuar, e aí nós já vamos ver que é o versículo de número 11. Não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Então veja que o nosso dever é não só, porque, irmãos, nós temos uma dupla chamada, o Evangelho nos faz uma dupla chamada. A primeira chamada é sermos imitadores de Deus, mudar a nossa própria vida, mas a segunda chamada, que é comum a todos nós, é testemunhar da mudança. Tem um hino da harpa que fala justamente isso, acho que é o 111, que mudança em mim fez o meu bom Jesus, entrando Ele em meu coração. A mudança que nós recebemos no nosso caráter, no nosso coração, a mudança de visão, a percepção, precisa ser testemunhada. E como é que testemunhamos isso? Reprovando as trevas, condenando as trevas. Sendo aqueles verdadeiros profetas, na essência da palavra. Profeta, uma das características dos profetas no Antigo Testamento era denunciar o pecado. Eles denunciavam, a exemplo do profeta Natã, que chegou na presença do rei Davi e disse, ó rei Davi, tu pecaste, porque tu fizeste isso, 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 isso.
que Natan fez diante de Davi? Ele trouxe luz para as trevas do coração e da vida de Davi. Ele trouxe a luz da palavra de Deus, denunciou, não compactuou, não foi cúmplice com Davi. Não, é o rei, vamos proteger, é o rei, pera lá, não tem que deixar passar, vamos fazer alguma coisa aqui, vamos botar debaixo do tapete, vamos deixar isso esquecido, isso é ser cúmplice. Não, quem é da luz tem que não ser cúmplice com as obras das trevas, infrutíferas das trevas, e tem que denunciar. E no caso de Natan, como é que é a denúncia? Para você também não confundir. Vou pegar um exemplo hipotético: o pastor Jean cometeu um pecado, vou fazer uma denúncia. Pega, vai lá no Instagram, o pastor Jean fez isso. É isso que é denunciar? O que Natan fez com o rei? Ele falou para o reino inteiro: olha, Davi pecou, prostituiu, não sei o que e tal. Ele foi para o rei, ele foi na presença do rei, ele foi diante do rei, falou para ele, denunciou para ele: ó rei, tu está em pecado. E nós sabemos o final da história. Depois Davi se reconciliou e aquela denúncia daquele pecado que o profeta fez com ele, será que ele não sabia? Claro que sabia. Porque ele escreveu o Salmo posteriormente, 51 ou 33, os dois, se não me engano, acho que é o 33 e o 51, ou é o 51 e 31, ou 53 e 33, 31, é mais ou menos por aí. 51, né, pastor? Davi escreve lá: enquanto eu encobri os meus pecados, meus ossos se secaram, minha alma estava como um deserto, como um estio. Veja que ele já estava sentindo isso, mas precisou ouvir Natan e denunciar. Aí ele fez a oração: Senhor, torna-me a dar a alegria da tua salvação. Veja que as trevas precisam ser expostas, mas não é exposta no jornal nacional, não. É chegar e falar para a pessoa: meu irmão, você está em pecado, você precisa se consertar. Foi o que Jesus falou: vai ao teu irmão. No caso, Jesus fala essa orientação no sentido de haver uma desavença. Se tiver um problema com teu irmão, vai tu até ele, mas a lógica é a mesma. Nós vamos ver que Deus sempre foi, de um modo geral, fazendo essas denúncias e proclamando para que o povo voltasse. Meu irmão, quando o Senhor lança uma profecia, dizendo, no Antigo Testamento, se você olhar de um modo geral, o objetivo da profecia não é trazer condenação. Deus não queria que as pessoas que os profetas se levantaram para denunciar o pecado, o desejo de Deus não era que aquela profecia de destruição se concretizasse. Deus queria o arrependimento das pessoas. O maior exemplo disso é Jonas. Deus levanta Jonas para quê? Jonas, vai lá em Nínive, diz para o povo que eles precisam se consertar, diz para os assírios que eles precisam se corrigir, porque eles estão fazendo errado. E o que Jonas faz? O que Deus está falando para Jonas? Vai lá e denuncia. Reprova as práticas e as obras infrutíferas das trevas. Vai lá e faz isso. Jonas não quis ir lá por quê? Senhor, eu sei que tu é misericordioso. Se eu for lá e se eles vierem a se arrepender, a profecia não vai se cumprir. E se a profecia de destruição não se cumprir, vão me achar como um falso profeta. Mas Deus não quer mesmo que a profecia se cumpra, irmão. Ele não quer que as pessoas, os ímpios, sejam destruídos. Ele quer que os ímpios alcancem graça e salvação. Pedro fala isso na sua segunda carta, justamente sobre isso. Muitos têm a volta de Jesus como tardia ou demorada, mas isso se dá porque Deus é misericordioso e paciente. Ele quer que muitos se alcancem a graça e a salvação, e é por isso que Ele espera. No final das contas, se a igreja, se nós temos, aqui eu vou entrar numa questão tênue. Se a igreja fizesse tudo o que precisasse fazer, de ser uma proclamadora do Evangelho, e porventura a humanidade toda se salvasse, Deus não precisava destruir a terra como a palavra de Deus diz. Mas só que como é que nós crentes fazemos? Os dias são, porque está escrito na profecia da palavra, os dias são maus, um homem vai morrer, o amor de muitos esfriará. Aí você toma isso, se tudo isso vai acontecer, eu não preciso fazer mais nada, não preciso denunciar, não preciso testemunhar, não preciso expor as trevas, não preciso trazer luz às trevas, porque está profetizado, vai acontecer. Está todo crente agindo como Jonas. Se você parar para pensar,
nós temos vivido muito mais como Jonas, profetas que ao invés de irem aos pecadores, denunciar os seus pecados, para que eles alcancem a graça e a misericórdia, nós ficamos de braços cruzados. A profecia tem que se cumprir mesmo, todo mundo tem que se explodir, todo mundo tem que ser destruído mesmo, a terra tem que acabar. E a igreja não denuncia e não testemunha e não reprova as práticas das trevas. Nós temos que ter essa consciência, irmãos, e quando Jonas foge, Deus vai lá e pega e traz ele de volta. E quando ele traz a palavra, não é que o povo se arrependeu. Não é que eles se arrependeram. E não é que Deus não fez o que disse que faria. Pelo menos não naquele momento. Mas na frente, depois, a Síria foi destruída. Mas naquele momento o povo se arrependeu de tal modo. Os assírios se arrependeram de tal forma. O rei proclamou o jejum de 3 dias. Os animais, o rebanho todo em jejum, se arrependeu em pano de saco. Deus olhou a atitude de graça e misericórdia, e a profecia de destruição não aconteceu, porque Deus não quer destruir o ímpio. É por isso que a igreja tem que não compactuar, mas reprovar. Mas reprovar como? Imitando Deus, em amor. Não é reprovar dizendo: olha, se tu não aceitar Jesus, tu vai para o inferno. E isso, e ameaçando, e aquela pregação, aquela teologia de destruição. Não, isso é uma forma de reprovar. Ou a outra é não fazer nada. Não, está todo mundo em pecado mesmo, a Bíblia diz que é assim mesmo. Não faço nada também. Não, irmãos, não é nem uma coisa, nem outra. Nós fomos chamados por Jesus para sermos as suas testemunhas. E testemunha tem que falar e fazer algo. E nós temos que reprovar as obras infrutíferas das trevas e precisamos nos despertar para isso, meus irmãos. Por isso aquele verso no verso de número 14, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Ele espera que as pessoas que estão mortas nos seus delitos e pecados sejam despertadas, sejam alertadas. E quem é que vai fazer isso? O crente, que vai proclamar, que vai denunciar, que vai reprovar as práticas das trevas. Olha o versículo de número 13, ele diz: mas todas as coisas, quando reprovadas para a luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. E aí ele vem: desperta, ó tu que dormes. Então, se nós testemunharmos de Jesus, se nós refletirmos a Jesus, se nós imitarmos a Cristo, se nós exercermos o nosso chamado ministerial de sermos testemunhas e arautos da verdade do Evangelho de Cristo, nós iremos certamente evitar que muitos se percam, muitos pereçam, porque vão ser iluminados pela graça de Jesus. Irmão, nós precisamos nos levantar nesses últimos dias para testemunharmos desta palavra, para sermos verdadeiros arautos da verdade que reprovam as práticas infrutíferas das trevas. Nós não podemos compactuar com as trevas, nós não podemos também ser negligentes com a nossa vida espiritual e precisamos avaliar como temos caminhado, não como loucos, entenebrecidos no pecado, pelo pecado, mas como sábios prudentes que procuram sempre estar debaixo da luz do Senhor. E quando Paulo escreve essas duas coisas, imitadores de Cristo, imitadores de Deus, e essa questão de nós sermos reprovarmos as trevas, ele culmina com a necessidade, para eu ser imitador de Deus, para eu imitar a Deus, para eu reprovar as trevas, inevitavelmente eu preciso ser cheio do Espírito Santo de Deus, porque é a luz do Senhor, é a luz do Espírito de Deus quem ilumina o meu coração e que vai me moldando e vai transformando a minha vida, o meu caráter, as minhas atitudes em conformidade com Deus. Então veja que para imitar a Deus, para reprovar as trevas, é preciso ser cheio do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Irmãos, nós precisamos buscar e buscar de novo, e buscar incessantemente a presença do Senhor. A palavra que Paulo usa no verso de número 18,
enchei-vos. Essa expressão que ele usa aqui não é, mais uma vez, não é uma opção. Se ser imitador de Deus não é opção, ser cheio do Espírito Santo de Deus também não é opção. Melhor dizendo, deixa eu corrigir, né? Encher-se do Espírito Santo de Deus não é não, eu não quero me encher não, eu quero ficar aqui só meio tanque. Paulo está dizendo, essa expressão que ele usa aqui, a expressão encher-se, enchei-vos, ela é como uma determinação, ela é um mandamento, é como uma obrigação, é um dever, é um mandamento divino, é um mandamento apostólico. O crente precisa ser cheio do Espírito Santo. Quem é cheio de Deus não difama, não fofoca, não é incontinente, não usa palavra torpe, não faz chocarrice, não é avarento, não é impuro, não usa palavras vãs, não usa palavra torpe. Quem é cheio do Espírito Santo não tem espaço para si mesmo, só espaço para o Espírito Santo de Deus agir na sua vida. Só que a gente pensa que ser cheio, e essa ideia de ser um mandamento, portanto, um dever nosso. Nós temos que ser, todos nós deveríamos estar profetizando. Lembra daquele episódio lá? Profetizando, quando eu digo assim, manifestando as obras, os frutos do Espírito. Todos nós devemos, temos que, consequência lógica, natural de quem imita a Deus, de quem está na presença de Deus, de quem está na luz, é lógica, é consequência natural, é condição sem a qual não existe capacidade de nós vivermos, se nós não estivermos cheios do Espírito Santo de Deus. Só conseguiremos viver a vontade de Deus se o Espírito Santo habitar plenamente em nossas vidas. Irmãos, e o que é mais difícil para nós, o que é mais triste para uma vida cristã é uma vida mais ou menos. É uma vida de uma pessoa que é mais ou menos crente, é a vida de uma pessoa que é mais ou menos cheia, é a vida de uma pessoa que já até foi batizada com o Espírito Santo, mas há 300 anos não fala mais em língua, não tem experiência com Deus. Talvez essa é a vida mais triste, é a vida cristã, ou uma falsa vida cristã, mais triste para nós. É alguém que anda mais ou menos. Por isso que lá em Apocalipse, a visão que Deus fala, é a igreja de Laodiceia, não é quente nem morno. Não está nem no mundo perdido e não está nem salvo completamente com Deus. Não agrada nem a Deus, nem ao diabo. Essa é a pior vida para nós, irmãos. No final de Apocalipse ele vai dizer, quem é puro, quem é santo, santifique-se mais. Quem é ímpio, fica aí na sua impureza. Irmão, a pessoa que é mais ou menos, que não é completamente devotada ao Senhor, não busca ser cheia da presença de Deus, acho que é a maior tristeza, porque não experimenta nem a plenitude de Deus, e eu vou colocar com muitas aspas aqui, e nem curte o mundão, porque o mundo tem prazer, o mundo tem seus prazeres passageiros, tem as suas vantagens temporárias. Aí a pessoa não vive nem o que Deus tem para nós e plenamente e nem curte o mundo. Não vai depois cortar esse trecho e dizer que eu estou mandando curtir o mundo, tá? Mas é por isso que Paulo diz, olha, é dever do crente, se encham do Espírito Santo, busque o Espírito Santo, ore ao Senhor. Irmão, a gente é muito fraco, falho, a gente faz propósito. Eu estou continuando perseverando, mas fiz um propósito aqui no início, na virada do ano, da leitura anual da Bíblia. E aí alguns irmãos estão fazendo, persevere, irmãos, não desista, vai se encher do Espírito do Senhor, vai ler a palavra, vai orar, vai buscar, vai cantar, vai se dedicar, reserve um dia na sua agenda. Irmão, a gente tem tempo para tudo, principalmente tempo para celular. Inclusive eu vi uma matéria desses dias aqui, dizendo que está chamando o celular ou a fixação em tela como cocaína digital, porque o efeito que o aparelho, o efeito que a tecnologia está produzindo no cérebro das pessoas é comparada ao que a cocaína, ao que a droga produz. A pessoa está viciada, a pessoa que está presa e não consegue fazer nada, passa horas e horas e horas, aí depois quando vem a prova,
aí vai buscar a irmã do círculo de oração, vai querer orar não sei aonde, aí vai para as campanhas, ser cheio do Espírito Santo não é apenas estar em campanha de oração, não é apenas participar de vigília. Ah não, fui para a vigília ontem e fui cheio do Espírito Santo, tá bom, mas o vaso tem que continuar sendo cheio. Não é, você talvez entrou um pouquinho, mas Deus quer transbordar da sua graça, do seu poder sobre nós. Tem muito mais de Deus para nós. Ao mesmo tempo que essa expressão enchei-vos do Espírito Santo é uma ordem, é um mandamento, ao mesmo tempo também deve ser entendida como algo conferida para todos. Não é, ser cheio do Espírito Santo não é apenas para alguns crentes especiais, para alguns crentes ungidões, eu coloco até aqui, para uns especiais, parece que tem gente que é especial. Não, aquele irmão, aquele ali é cheio do Espírito Santo. O que ele tem eu não tenho capacidade de ter não. O que Deus faz por meio da vida dele, Deus não pode fazer pela minha, porque ele é especial. Não existe isso, a ordem é, todos devem se encher do Espírito Santo. Na passagem de Moisés, lá no Antigo Testamento, quando ele e Deus manda, os 70 anciãos estão reunidos lá no cume do monte, Deus manda que o Espírito que estava sobre Moisés vai ser repartido sobre os 70, e os 70 começam a profetizar, e Josué repreende Moisés, mande que eles parem, porque o único especial aqui para profetizar és tu. E Moisés vira, eu estou transliterando, né? Eu estou falando, não é assim que está escrito, mas a ideia de Josué era essa, não, só Moisés é o especial, ele é o único que deve ser cheio, é o único que deve profetizar. Moisés levanta-se e diz, não, quem dera que todo o povo fosse profeta. A gente tem isso, então enchei-vos, todos vós, todos devem buscar, todos devem estar transbordando do Espírito Santo do Senhor, é o que está na profecia de Joel, e há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Não é sobre um ungidão especial, não é sobre uma pessoa eleita, um ungido de Deus, um crente sobrenatural, uma pessoa que é especial porque fala bem por causa disso, não. Toda a carne vai receber do Espírito Santo de Deus, e os vossos filhos e filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, sobre os servos e sobre as servas também derramarei do meu Espírito. Ou seja, o Espírito está disponível para toda a igreja, para todos os crentes. Você pode ser o instrumento de Deus para ser cheio e para fluir na ação do Espírito Santo. É para você essa bênção, irmão. É para você esse dever. Você que é jovem, adolescente, você que acha, não, eu sou muito jovem, sou adolescente, ou não, eu sou novo na fé, aceitei Jesus recente, estou começando a caminhada, seja cheio do Espírito Santo. É para você, encha-se do Espírito Santo. E além de ser um mandamento, além de ser algo universal para toda a igreja, ela também, o segundo sentido da palavra enchei-vos, também reflete um presente contínuo, ou seja, eu não tenho que ser cheio só na oração de vigília. Eu não tenho, não, sair da oração, sair no acampamento, sair lá em cima, sair voando. Pastor Rômulo tinha uns acampamentos de jovens e adolescentes antigos aí, que teve alguns acampamentos que foram muito, assim, muita gente batizada, e saiu do acampamento assim, realmente, o camarada saía voando. Aí, saía do acampamento, parecia um anjo. Aí no dia seguinte, a asa do anjo foi cortada, já não deixou de ser anjo. O pastor Rômulo fazia essa brincadeira. Mas por quê? Porque não continuou. Encher não é apenas um evento, não é apenas num dia, não é apenas no Pentecoste, não é apenas na data do seu batismo do Espírito Santo, não é apenas naquela consagração semanal que você vai fazer. Não, essa semana eu vou fazer consagração, vou jejuar 3 vezes na semana, e aí depois que jejua, aí não, é todo dia é dever nosso de buscar, de ser cheio, é um presente contínuo, buscar a presença do Espírito Santo, buscar ser cheio do Espírito Santo é todo dia, toda hora, todo momento, todo minuto. Você precisa do poder de Deus na sua vida, e Paulo faz essa comparação, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos. E o embriagar-se é completamente diferente do ser cheio do Espírito. Embriagar tira a minha razão. O bêbado perde toda a razão, né? Perde toda
o senso de... Às vezes até o cachorro fica lambendo ele, não sabe nem o que aconteceu. Ele não sabe nem... chega em casa, não sabe nem como chegou, porque perde a consciência. A embriaguez, o álcool, quando domina o ser da pessoa, ela perde os seus sentidos, ela perde suas faculdades mentais, o efeito do álcool, biologicamente, produz, ao contrário da compreensão popular, o álcool não traz alegria, o álcool não é um estimulante para produzir alegria, o álcool tem efeito biológico e químico ao contrário, o álcool é depressivo, o álcool produz depressão. A gente pensa assim, que às vezes tem, quem já ouviu alguém, algum amigo que foi salvo por Jesus, ou algum relato, que acha que tem gente que diz às vezes que o bêbado fica alegre, mas não, o efeito do álcool é o contrário, ele produz depressão, é depressivo. Por isso que Paulo faz essa comparação, não vos embriagueis, não vos deprimais, não fique deprimido, não fique sob o controle enebrecido do pecado. Veja que aqui ele não está falando apenas do vinho, da bebida. Todo o contexto desse capítulo até aqui é de pecado. Não fique entenebrecido, não fique embriagado com os desejos e os prazeres do pecado, porque isso, ao invés de achar que vai produzir alegria, vai produzir, ao contrário, depressão, tristeza, angústia. Então, não sejam controlados e não fiquem embriagados, não sejam dominados pelo pecado, pelo vinho, por qualquer outra circunstância, mas sejam dominados e cheios, completamente dependentes, completamente tomados do Espírito Santo de Deus, que ele produz, na verdade, ao oposto da tristeza, o Espírito Santo produz alegria. E como resultado, ser cheio do Espírito Santo produz o quê? Comunhão, falando em salmos uns com os outros. O efeito do ser dominado pelo Espírito Santo produz em nós adoração, cantando hinos entre vós. Produz gratidão, dando sempre graças ao Senhor por tudo. Ser dominado pelo Espírito Santo produz submissão mútua, sujeitando-vos uns aos outros, como está no versículo de número 21, no temor do Senhor, no temor de Cristo. Veja que o pecado domina para o mal, mas o Espírito nos enchendo, estando nós completamente cheios do Espírito Santo, estaremos, na verdade, cheios de alegria, produzindo comunhão, vivendo em adoração, desenvolvendo um coração grato e sendo submissos uns aos outros na caminhada com Deus. E sendo cheios do Espírito, nós vamos ser capazes de perdoar, nós vamos ser capazes de amar, nós vamos ser capazes de estender a mão para socorrer, nós vamos ser capazes para ter misericórdia. Sendo cheio do Espírito Santo, nós certamente estaremos vivendo a vontade do Senhor. E que o Senhor nessa noite, meus irmãos, nos ajude a viver em conformidade com esta chamada de Paulo, que nos faz nesta noite, nos chama para sermos imitadores, para andarmos na luz e para sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Eu quero fazer uma oração nesta hora com você, pedindo que o Senhor possa nos abençoar, pedindo que o Senhor possa nos ajudar, a que tenhamos uma vida cristã genuína, sincera, verdadeira, e sejamos cheios do Espírito Santo do Senhor. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer nesta hora pela tua palavra, a tua palavra que nos chama e nos convoca, Senhor, nos dá mandamentos, Senhor, para caminharmos em imitação ao Senhor e olharmos para ti fixamente, para sermos testemunhas e reprovarmos as obras das trevas, e para nos encher do teu doce Espírito Santo. Pai bendito e amado, nesta noite nós te pedimos que este Espírito Santo, que está aqui nesta hora, que está falando aos nossos corações, nos ajude, Senhor, e venha trazer luz ao nosso coração, venha trazendo luz à nossa alma, venha, Senhor, resplandecendo a luz do Senhor e tirando do nosso coração, tirando do íntimo do nosso ser, Senhor, tudo aquilo que não te agrada, Senhor, as palavras vãs, palavras torpes, Senhor, as atitudes pecaminosas, vai arrancando de nós, muda o nosso coração, nos transforma, para que verdadeiramente sejamos filhos da luz, assim como o Senhor está na luz, nós queremos também caminhar
na luz que o Senhor tem para nós. Afinal de contas, a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Senhor, nos ajuda, Senhor, a caminhar na Tua vontade, nos ajuda a caminhar, Senhor, obedecendo os Teus mandamentos e os Teus preceitos. Tira do nosso meio, Senhor, tudo aquilo que não Te agrada. Tira do nosso meio, Senhor, toda a impureza. Tira do nosso meio, Senhor, todo o pecado, toda a lascívia. Tira, Senhor, toda a prostituição. Traz santidade ao Teu povo, Senhor, derrama o Teu sangue sobre nós. Santifica-nos, Senhor, perdoa-nos, Senhor, arranca a tristeza, arranca, Senhor, a embriaguez pelo pecado, Senhor, tira do nosso ser agora, Jesus, pela ação do Teu Espírito Santo, vai tirando todo vício, vai tirando, Senhor, toda amarra, vai tirando e quebrando todo grilhão, Senhor, vai tirando todo o pecado agora, Pai. Nós queremos dizer que queremos ser totalmente dependentes do Senhor, queremos ser controlados por Ti, Jesus, queremos ser controlados pelo Teu Espírito Santo, porque aqueles que são controlados e cheios pelo Teu Espírito Santo farão a Tua vontade, Senhor, serão testificados de que são filhos do Senhor. Pai, assim enche-nos, enche a cada um de nós, Pai, dia após dia, derrama a Tua porção mais uma vez nesta noite, para que sejamos cheios do Teu Espírito Santo, para que possamos ser revestidos, Pai, e nós possamos ter uma sede para buscar a Tua presença, sede em buscar a Tua face, sede em buscar, Senhor, a ser cheios pelo Teu Espírito. Pai, nós oramos a Ti, Senhor, derrama uma bênção sobre a Tua igreja, derrama uma bênção, Senhor, sobre o Teu povo, neste sentido é o que nós oramos, Pai, e nós Te pedimos em nome de Jesus, amém, graças a Deus.